Pronto. Bem, amigos, vamos lá então, vamos iniciar a nossa aula, a nossa quarta aula hoje, tá? Estamos aí evoluindo gradativamente, caminhando bem tranquilo, subindo degrau por degrau. Já tivemos aulas mais fáceis, aulas mais difíceis, né? E isso é muito comum no conteúdo quando ele se pretende filosófico, tá? É muito comum numa aula de filosofia o aluno ele captar ali 80% da aula e ainda sobrar aqueles 20% ali de uma área mais obscura, onde a inteligência do aluno encosta, esbarra, mas não consegue pegar totalmente na mão, né? É uma sensação muito comum e é uma sensação natural. E por que a aula de filosofia ela ocorre dessa forma, né? Uma boa aula de filosofia. E eu estou falando isso com muita tranquilidade e não estou querendo me engabar nem pelo fato de eu ser professor nesse sentido. Mas é porque uma boa aula de filosofia ela tem que ter isso, porque quando isso acontece, ela demonstra estar clamando pela inteligência do aluno, né? Veja, se tudo que eu falasse aqui em aula vocês já soubessem, e fosse tudo às claras, 100% claro, 100% evidente, aí a aula não estaria funcionando, tá? Aí eu estaria adotando uma posição de conforto, numa posição que eu também traria para vocês de conforto, e a coisa não evoluiria. Então, como a nossa inteligência ela se move sendo convidada ao mistério, é sempre necessário nas aulas, né, alguma porcentagem aí de obscuridade. Isso é muito comum, tá? O que não pode acontecer são duas coisas. É a aula ser totalmente previsível, e você entendeu tudo, exatamente tudo, porque você achou muito fácil, não houve um esforço da sua inteligência, porque quando a aula ocorre dessa maneira, a aula é muito ruim, ela é muito previsível, tá? É importante, inclusive, eu falar isso, porque muitas das vezes, principalmente no mundo da internet, muitas pessoas se apoiam no fato de que ele vai falar coisas que todo mundo quer ouvir e ganhar notoriedade por isso. Mas falar o que todo mundo já sabe não é uma aula de filosofia. Não é uma aula de filosofia, tá? E também outra coisa que não pode acontecer é eu explicar aqui e você não compreender 60%, 70%. Ou seja, o nível de compreensão foi pequeno e o nível de não compreensão foi muito grande. Isso também não pode acontecer. Então, como é que nós medimos que a aula funcionou? Nós medimos se a aula funcionou da seguinte maneira. É quando eu olho para a aula e compreendo 80%, e aí sobra aqueles 20%, aí quando é 70%, aqueles 30% de algo mais misterioso e obscuro. Aí quer dizer que a aula funcionou. Porque quer dizer que o professor está sabendo convidar a inteligência do aluno a meditar junto com ele aquilo que ele está explicando, tá? Isso faz parte da pedagogia, tá? A pedagogia é uma ciência muito bonita quando bem executada, tá? A pedagogia, ela nos traz, inclusive, um sentido poético muito bonito, no qual o professor, o mestre, ele vai guiando os alunos sem mostrar todo o caminho, mas fazendo com que o aluno use a sua inteligência também para averiguar o caminho por ele mesmo, né? Por isso que uma boa aula depende muito da ação do aluno, né? O aluno ele é central realmente no processo da educação. Não como o Paulo Freire disse, tá? Mas o educando, né, o aluno, ele é muito importante no processo de educação. Aliás, o mais importante, porque ele é o objeto da educação. É o aluno. É a alma do aluno, é a inteligência do aluno. Se a inteligência do aluno não se desperta para o mundo e para a realidade, quer dizer que a aula não está funcionando. Quer dizer que o sistema educacional está falido de algum modo. Tá? Então, nesse sentido, o aluno ele é central no processo educacional, ok? Antes de iniciarmos a nossa aula, alguns avisos aqui que são necessários, tá? O primeiro aviso vem a partir da pergunta do Rodrigo, né? Antes de alguns de vocês entrarem, o Rodrigo fez uma pergunta interessante. E, aliás, é a postura do Rodrigo que eu quero dos meus alunos, uma postura sincera e honesta. Ele chegou e me disse o seguinte: o professor, é comum, é só comigo, ou é muito difícil mesmo ler o poema de Parmênides? Que o senhor colocou. Essa pergunta é muito boa, porque é dificílimo mesmo, tá? E eu coloquei como um tom de provocação. Inclusive, hoje, eu vou colocar o mesmo poema, porém com uma tradução mais fácil, mais tranquila de vocês compreenderem, o que não significa que continue fácil, tá? E aí a resposta que eu dei para o Rodrigo já vale aqui para vocês, eu vou repeti-la agora, tá?
O que acontece? Nós, infelizmente, perdemos, tá? Nós, eu digo, não vocês apenas, eu me incluo nessa, ou seja, todos nós mesmos. Nós que eu digo somos nós que pertencemos à época atual, tá? Nós perdemos a capacidade intelectiva de ler os símbolos. Entende? Nós olhamos para a realidade e a gente não consegue ver mais a riqueza simbólica das coisas. O Parmênides está escrevendo em uma época onde as pessoas olhavam para a realidade, abriam a própria inteligência para enxergar a realidade de maneira mais ou menos intuitiva. Isso era comum na época. Hoje já não é mais comum. Hoje, entre nós, entre a nossa inteligência e a realidade, existem diversos filtros, inclusive filtros muito ruins, que atrapalham essa leitura de riqueza simbólica da realidade. Um desses filtros é o cientificismo moderno. Infelizmente, nós viemos de um sistema educacional que viciou a nossa visão, que viciou a nossa inteligência. Então, geralmente, nós olhamos para a realidade de maneira descolorida. A gente não capta as qualidades das coisas. A gente não capta a hierarquia entre as coisas. A gente capta um mundo mais ou menos opaco, já mais ou menos traduzidos por esquemas matemáticos ou por conceitos que vêm das ciências totalmente fragmentadas, né? Então, a gente tem essa dificuldade da leitura simbólica. Eu não sei se vocês lembram da aula passada, quando a gente falou um pouco de Heráclito. Eu apelei aqui ao símbolo do fogo e pode ter sido muita novidade para todo mundo aí, ou para a maior parte das pessoas que estão acompanhando a aula. Olhar para o fogo e entender o que é o fogo. Não simplesmente explicar o fogo através da física ou através da química. Não. Olhar para o fogo e tentar observar o que a sua inteligência está captando daquilo ali. A filosofia também é esse exercício. Também é esse exercício.